E aí, Fabrício? Tudo bom, cara? Eu tô bem, e você? Tudo bem. O áudio tá legal aí? Tudo ok? Tá ótimo. Beleza. Então, dizer para todo mundo que está ao vivo aí que eu resolvi convidar o Fabrício para conversar um pouco sobre política e saúde nesses tempos de pandemia. Ele é um cara que, que se posiciona bastante na questão política também nas redes sociais. E isso me chamou a atenção por ter amizade com ele, por já ter trago ele aqui para Fortaleza duas vezes para dar curso com a gente. E por gostar, de certa forma, desse vasto conhecimento que ele tem, não só na área de educação física, como também no que ele gosta de se posicionar politicamente. Então, primeiro, como hoje deve ter muitos seguidores do Fabrício que talvez não me conheçam, eu queria me apresentar rapidinho. Meu nome é Yuri Belmino, eu sou professor de educação física, formado aqui pela Universidade Federal do Ceará há mais de 10 anos já. Sou líder estadual do Movimento Acredito no Ceará e sou formado pelo Renova BR na turma de 2019. Eu me considero um ativista pela educação, pela saúde, pelo combate ao sedentarismo, esporte como fator de inclusão social e além de um entusiasta da renovação política, né? Então, da educação física para a política, e resolvi convidar o Fabrício, que vou te apresentar um pouquinho aqui por cima, viu, Fabrício? Para os meus seguidores também. Fabrício é professor de educação física também, fez a sua formação acadêmica toda na Unicamp, licenciatura, bacharel, mestrado, doutorado em educação física, e hoje é professor da Federal de Pelotas, UFPEL, né? Então tem várias pesquisas na área, é um pesquisador da área de atividade física, tem formado aí muitos doutores por aí, né, Fabrício? Muita gente boa saindo. Esqueci de alguma coisa? Quiser complementar? Não, tá tranquilo. Então, pronto, a gente vai bater um papo aqui, tentar ao máximo ser bem tranquilo, bem descontraído, sem precisar fixar muito de forma muito pragmática no tema. Mas eu quero só passar um balanço rápido aqui de como anda a pandemia do coronavírus hoje, né? Que eu dei uma atualizada aqui nos números bem rápido. Então, no mundo, nós já estamos com 1.900.000 casos e quase 120 mil mortes. No Brasil, agora de tardezinha, já saiu o número mais atual, são 23.430 casos, 1.328 mortes no Brasil. Aí eu quero passar um pouquinho aqui do Ceará. Hoje a gente, infelizmente, bateu 101 mortes no estado do Ceará. São quase 2.000 casos confirmados. E um grande problema é a subnotificação, então a gente deve saber que tem bem mais casos do que isso. Em Fortaleza, são 78 mortes, é uma grande cidade, né? Fortaleza tem 2.600.000 habitantes, mais do que isso. É a quinta cidade do país, mais populosa. Então, aqui a gente está vivendo realmente um momento muito delicado e o próprio ministro da Saúde falou que Fortaleza é uma das piores cidades, né? Para a gente ter mais cuidado. Fortaleza, Manaus, Rio, São Paulo, Brasília. E aí, em Pelotas, eu andei dando uma olhada, Fabrício, temos 10 casos confirmados, é isso? Pronto. Aí eu queria saber de ti, além disso, como é que está a sensação aí na cidade, uma cidade um pouco menor, 300 e poucos mil habitantes, e como é que você vê aí essa situação na cidade que você está morando hoje? Cara, primeiro eu agradeço a oportunidade de trocar uma ideia contigo. É um cara que eu acompanho de longe, obviamente, mas eu vi migrando, sabe? De 100% dentro da área e buscou um outro posicionamento. Eu acompanho, acho bem legal e a oportunidade de conversar sobre saúde de um modo mais global é bastante interessante. É complicado porque tem um monte de vieses, né, no contexto e tanto que se tu rolar a minha timeline, meu feed ali, eu nem falo sobre isso porque a gente está num momento de polarização muito intenso assim e é um assunto que, na minha perspectiva, não tem uma resposta única certa, saca? E é difícil das pessoas entenderem isso, é igual ciência, né? Muitas pessoas buscam a resposta definitiva na ciência e a ciência não foi feita para dar a resposta definitiva. Quem dá a resposta definitiva é a casinha do lado lá, que chama igreja, né? Não é
É o conhecimento relacionado aos aspectos espirituais, né? O conhecimento religioso, não é o conhecimento científico que dá respostas pragmáticas e definitivas. Aqui em Pelotas a gente tem um governo atual, anterior e atual é PSDB, depois de algum tempo com PT e situações mais intermediárias, né? Agora a gente tem um governo, a Helena aí, ó. A Helena tá marcando em todas aqui, Agora a gente tem um governo... Enfia a cara aqui para falar oi pro Yuri. Oi, Oi, Helena. Tá. Não dá para aprender. E a gente tem o mandato anterior e o atual é PSDB, o anterior se tornou governador, né, do estado, e a atual é a Paula. É uma mulher muito ativa assim, na política, formação universitária. A gente começou rapidamente a seguir os alinhamentos do governo federal, do governo estadual, em função da sobreposição, né, de interesses. E até, o que eu noto, Yuri? Até semana passada havia um engajamento muito forte do ponto de vista social às estratégias de distanciamento. Mas de sexta para cá, de sexta-feira santa, sábado para cá, isso já mudou substancialmente. As pessoas já estão violando as orientações de modo mais consistente, por diferentes motivos, né? Óbvio. Então, hoje a gente está numa situação que na minha opinião, ela é preocupante, porque vai haver uma sobreposição. A gente teve primeira detecção de um caso de transmissão comunitária a semana passada. Aí depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, se o pessoal quiser. E, portanto, agora a gente começa a ter um aumento do ponto de vista teórico, e depois a gente também vai falar sobre isso, né? Uma progressão geométrica não de diagnóstico, porque existe subnotificação, etc., mas de hospitalizações. Né? Então, o cara vai para o hospital, ninguém sabe se é Covid-19 ou não, mas ele precisa estar no respirador, precisa de oxigênio, precisa de droga medicamentosa e tal. Ah, mas não é, não testou, então não é. Então, o nosso cenário hoje é esse. O problema, não só aqui, mas em todos os lugares, é que a gente tem uma parcela muito grande da população que a entrada de renda decorre do trabalho cotidiano. Então, o cara trabalha naquele dia para ganhar para aquele dia. Isso é mais de 30% da população brasileira. Inclusive, esse é um dos tópicos, talvez, os mais importantes que eu tenho para conversar contigo, para a gente tirar alguma base disso, que é a questão de que é válida a dicotomia entre salvar a economia e salvar a vida das pessoas. Isso é uma dicotomia nesses tempos de pandemia? Ou, na verdade, deveria ser tratado de duas formas? Tá entendendo? Porque a gente viu exemplos de outros países em que tentou abrir, se atrasou o início por essa desculpa da economia entrar em colapso logo nos próximos meses, mas acabou que os casos foram tão rapidamente crescentes e as mortes também, que as duas coisas acabaram sendo muito pioradas, né? Então, você não era para tratar isso como uma coisa, ou você salva a economia, ou você salva milhares de pessoas, né? Era para existir, é muito complexo, mas para existir uma forma em que os contrapesos sejam utilizados. A mão do Estado tem que entrar para garantir renda para quem mais precisa, e isso aqui também está sendo atrasado, né? Mas eu penso que o posicionamento do executivo e do legislativo, nesse momento, deveria ser não só pragmático, mas deveria ser numa velocidade, numa intensidade maior, entende? Eu, particularmente, vejo outros governos federais proibindo demissão, saca?
dando subsídio para o empresário manter o funcionário vinculado. Que é E muito aqui a importante, é a gente. contrapartida. E aqui a gente tem um problema gigante, cara, que é o lance da informalidade. É o pessoal que agora está aparecendo porque está ficando sem o dinheiro do arroz e do feijão, entende? Agora, assim, ó, se coloca na posição de um administrador de uma empresa, saca? Que antes você contava com, vou chutar, 30 milhões, e agora você tem 90 milhões de pessoas precisando de dinheiro. Os outros 60 milhões não estavam, eles estavam escondidos, saca? Aí você chutou a merda e fedeu geral. Então, assim, eu particularmente penso que deveria ter um posicionamento um pouco mais duro dos diferentes governos, municipal, estadual e federal. Eu nem vou falar que devem ser alinhados, porque eu acho que isso é improvável no cenário brasileiro, no modelo político que a gente vive, representativo, partidário, entende? Mas eu acho que os governos municipais e estaduais deveriam reduzir as suas cargas tributárias temporariamente, cobrança de água, luz, telefone, liberar acesso a ônibus, metrô, tá ligado? Sem catraca, sem nada. Eu acho que existem estratégias para a amenização desse negócio. Aí muita gente fica falando, mas não tem de... Cara, o governo federal queimou $1 trilhão em 2 dias. É questão de prioridade, né, Fabrício? 1 trilhão. As pessoas não sabem o que significa $1 trilhão. Não tem noção. Entendeu? As pessoas não sabem o que é $1 trilhão. E aí fala assim, mas não vai ter para todo... Cara, é assustador porque... olha agora no Brasil, quando a gente fala de milionário e bilionário, as pessoas acham que é tudo mais ou menos igual, tá ligado? O cara que é milionário, o cara que é bilionário, tá no mesmo nível. É tão mais alto que nem se compara. As pessoas não sabem, porque a gente tem um problema, Yuri, de base de formação. E este problema de base impacta todos os raciocínios subsequentes. Econômicos, financeiros, científicos, estruturais, sociais. E aí, velho, vou usar a frase de um cara famoso hoje em dia, conheça a verdade vos libertará, manja? É isso aí. Então, assim, cara, a gente hoje está numa situação complicada, porque aí você coloca no meio de tudo isso a polarização, saca? As defesas das bandeiras, né? E o ranço com o estigma prévio da história recente do Brasil dos últimos 15 anos, tudo isso vira um caldeirão, que as pessoas estão fazendo passeata na rua com um caixão comemorando morte, com musiquinha. É louco. Cara, é engraçado. Engraçado não, engraçado é uma forma de falar. Mas a gente vive numa polarização política tão grande e tão, assim, lamentável, que parece que as coisas mais importantes passam a não importar mais, né? Tipo, você tem um sistema de saúde que está a ponto de entrar em colapso daqui a menos de um mês, porque o escalonamento da doença, infelizmente, é ciência, vai chegar, né? Isso é progressão. As previsões iniciais dos cientistas, dos infectologistas e epidemiologistas estão se cumprindo. As perspectivas estão se cumprindo. A gente fechou a tempo. Os estados fecharam, o governo federal também começou a tomar atitudes. Isso, as previsões mais drásticas não vão acontecer mais, mas ainda vão ter números muito altos. Então, o interesse político nesse momento, assim, por eleição, por bandeira, por querer fixar o seu nome eleitoral daqui a 2 anos, ou até nesse ano, porque é um ano eleitoral, isso não era para estar em pauta. Claro. Isso era para ser totalmente esquecido. O que era para estar em pauta era somente a resolução imediata dos problemas. Você tem uma ideia? A gente acha que a política é só isso, é um senso comum nos cidadãos. A política é isso de ruim que aparece na televisão. E não é política. Política é cuidar das pessoas. Política é cuidar da cidade. Política, na verdade, era para ser isso. É por isso que os jovens, é por isso que eu sou tão entusiasmado com isso, porque eu quero motivar pessoas a estar em posições de decisão. E não quero ninguém que, por mim,
Por que que não pode Claro. ser eu? Por que que não pode ser outros colegas? É que assim, ó, o que eu vejo agora? Um exemplo claro que eu estava falando dos governos, e aí é só executivo, né? Mas o legislativo deveria, nesse momento, se posicionar, por exemplo, cancelando as eleições desse ano, destinando fundo partidário, saca? O fundão para cuidado imediato à saúde. O Certamente. executivo, ele tem suas funções, mas o legislativo também deveria, Uhum. saca? Se a gente fizer conta rápida aí, grana com auxílio paletó, assessor, combustível, carteiro, manja esses serviços, neste momento, e assim, Yuri, a minha opinião é que é um corte que, embora eu acho que deveria ser de longo prazo, é um corte temporário que pode fazer muita diferença. Aham. Entende? Então, Certamente. Não, e outra coisa, dá o exemplo, né, cara? claro, O tem um exemplo monte hoje em de dia é muito governo federal importante. fazendo isso. Exatamente. Vários governos estão fazendo isso, Uhum. saca? Então, a gente está numa situação bastante complicada porque houve, não mais do que outros países, mas aqui isso aí ganhou uma proporção mundial. A gente está numa sobreposição de assuntos, saca? E aí, meu, a gente tem problema substancial com uma série de aspectos, porque tem uma galera que é viúva do governo PT de anos, Uhum. entende? E tem o pessoal que hoje em dia, que está no poder, obviamente, que tem como poder de argumentação, basicamente se pautar no que aconteceu há Uhum. 7 anos, 8, 10 anos atrás, manja? E a gente tem um problema central que deveria ser o cuidado das pessoas nesse momento. Hoje, no dia de hoje, aconteceu um negócio muito engraçado. Alguns dias atrás, eu coloquei um post. Não, eu não coloco isso no Instagram, né? Meu Instagram ele é só da educação física. Eu coloquei um post no Twitter dizendo que as medidas de contenção, de distanciamento e tal, elas são tão curiosas que quanto mais eficazes elas se tornam, menos parece que elas são importantes. Aham. Saca? E é porque ela é tão eficaz que o cara fala, nem precisava, porque não tem caso. Hoje, acabou de sair um artigo mostrando que essas medidas de contenção que estão fazendo uma não aderência do número de casos à curva teórica. Uhum. Manja? Então, nos países, e esse caso especificamente é na China, o descolamento do número de casos da curva teórica acontece por causa das medidas de contenção. Uhum. Obviamente que estas medidas de contenção, elas têm um impacto gigantesco nas diversas facetas da vida. Quer ver um exemplo claro? No mundo hoje, o que mais mata é doença crônico-degenerativa. Saca? Essas doenças crônico-degenerativas, elas têm a sua gênese, na maior parte das vezes, em dois elementos centrais: sedentarismo e alimentação Dieta. inadequada. Aham. E estas medidas de lockdown favorecem o quê? Sedentarismo e alimentação E alimentação inadequada. inadequada. Quer ver uma outra preocupação gigantesca? Tabaco, por exemplo, tabagismo, mata mais de 5 milhões de pessoas por ano no mundo. Uhum. Manja? As pessoas que estão em casa, que não podem trabalhar, vão cada vez, quem fuma, vai fumar mais. E a saúde Saca? mental? E a saúde mental, que está sendo muito afetada? Aqui no Brasil, E gera tem um também esse problema. impacto que tem aparecido de modo muito velado, que são as agressões domésticas. Também. Saca? Aqui, assim, é um negócio que não aparece muito mais na mídia, mas, obviamente, como Apareceu eu uns dados acabo aqui no Rio de lendo Janeiro. diversas fontes, aqui no Brasil tem um monte de casos aumentando de violência doméstica, porque o cara ficava o tempo todo na rua, a mulher ficava o tempo todo na rua, agora precisam ficar dentro de casa. Meu, o cara enfia porrada na mulher, não tem o que fazer. É muito Entende? louco. Então, o Brasil, assim, ó, tem uma conjuntura que ela é bastante complexa. Ué, é famoso, né? Brasil não é para principiantes. É, isso aí. É Aí, famoso, né? Fabrício, eu queria também aproveitar, já que você é um pesquisador da área e
estuda muito, publica muitos artigos, tem livros publicados. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre a questão de como a ciência está se mostrando importante numa situação como essa, que é como essa questão que você acabou de falar. Você não se importa tanto porque morrem muitas pessoas com tabagismo, porque você só vê o resultado dessa morte anos à frente. É como o investimento em ciência. Muitas vezes o investimento em ciência você só vê resultado anos à sua frente. E nesse caso, não. Nesse caso do coronavírus, você está vendo que os investimentos em ciências podem ser rapidamente... Se você criar uma vacina o mais rápido possível, isso é ciência. Isso pode curar muitas pessoas hoje, nos próximos ou no próximo ano, vamos dizer assim. Cara, então, eu não sei aí. Essa relação do investimento em ciência com a conscientização da população de que isso é importante. Assim, ó, de novo, o negócio é tão estranho que há uma semana atrás, uma semana não, mas assim, há 3, 4 semanas atrás, 2/3 da população brasileira desacreditava no que é ciência. 47% dos brasileiros não acreditam na ciência. Metade dos brasileiros não acreditam na ciência, saca? Eu não sei aí, mas onde eu moro, são as universidades que estão fazendo o projeto para fazer aquele face shield, tá ligado? A universidade está fazendo álcool gel, a universidade que está organizando as máscaras, a universidade que está fazendo um monte de ações. Aqui, cara, as universidades e os institutos federais, que são um braço, né, obviamente, estão tomando atitudes que têm um impacto populacional gigantesco. Você deve ter visto na mídia, a Universidade Federal, aqui onde eu trabalho, está agora com uma pesquisa em nível nacional, que está tentando entender melhor esses aspectos. O problema, Yuri, é que neste ano agora, a verba do CNPq foi de 16 milhões de reais. Em 2014, há 6 anos atrás, ela foi de mais de 1 bilhão de reais. Então a gente partiu de 1 bilhão para em 6 anos cair para 16 milhões. Na universidade que eu trabalho hoje, cara, para conseguir papel higiênico é luta, entende? Então, o que acontece? A gente tem, infelizmente, uma situação que hoje ela foi agravada por uma história de pouquíssimo tempo de corte, porque corte de verba é uma canetada. Sim. Saca? Pega a LDO, faz a prova lá, LDO e já era, uma canetada, manja? Então, esta canetada de curto prazo tem impacto imediato também. Não, e tem parte do orçamento que às vezes ele é planejado, mas ele não é executado. Eu acho que você está citando esse número, né? Às vezes eles planejam o orçamento do ano, só que aí essa verba não é repassada por contingenciamento. Claro. Contingenciamento. Não, isso aconteceu no passado. Sim. Foi uma piada no passado. O governo federal deixou 70% da verba para ser executada em outubro. Sabe quando você consegue fazer isso num ano fiscal? Nunca. Então, assim, tem um monte de problema, mas ao mesmo tempo, o que a gente já observa hoje em dia? Os centros de pesquisa, os centros universitários, em diversos países, já descobriram, por exemplo, que tem mais de 3 mutações do coronavírus. Já identificaram quais são as proteínas estruturais que fazem comunicação com as células para fazer a penetração do vírus na célula, para depois, ele é um vírus RNA, né? Para que ele depois seja multiplicado intra e extracelularmente. As universidades que estão agilizando, você deve estar acompanhando, diferentes opções de respiradores mecânicos, saca? A custos que sai de 65 mil para um negócio de 4 mil reais, 3 mil e poucos reais, entende? Os protocolos hoje de atendimento têm sido desenvolvidos no ambiente das universidades. As pesquisas favoráveis ou contra diferentes terapias medicamentosas são testadas em estudos universitários. O problema é que o brasileiro... Cara, assim, é uma estatística triste, meu. 25% apenas dos brasileiros em idade universitária está na universidade.
Eu Ou lembro seja, de um números parecidos. 3 de 4 brasileiros que deveriam estar na universidade não estão. Esse número aí na Colômbia é de metade dos jovens. Na Colômbia. Então assim, Tem uma cara, comparação com o país infelizmente... sul-americano e que a gente está bem atrás também. E aí, assim, quanto ao lance da pesquisa, eu falo com conhecimento de causa. Hoje tem gente que vem perguntar para mim, sobre fazer mestrado, doutorado. Cara, a gente tem 0 bolsas. 0 bolsas. E bolsa é o salário do pesquisador, saca? É o salário, é o que ele ganha de dinheiro para se manter pesquisando. Cara, teve um corte no cenário nacional de 50%. Manja? O que as pessoas estão reclamando aí que tá caindo a renda de todo mundo e o pesquisador não teve opção. Como é que é de se reinventar? Manja? O cara vivia daquela renda. No dia seguinte, o governo chega lá e fala: não, agora você não tem mais bolsa, tá cortado o troço. Rapaz, não é muito simples de organizar o cotidiano científico nesse cenário, né? Uhum. Infelizmente, isso tem uma série de impactos subsequentes nos agires e nos fazeres nos diferentes estratos da sociedade civil. Mano. Daí eu quero entrar, vou botar aqui o fone. Dando para ouvir, Fabrício? Beleza. Vou botar o fone porque alguém falou que o áudio estava baixo, acho que vai ficar melhor assim. Sobre isso ainda, eu queria que você citasse um pouquinho do que anda de negacionismo rodando nos boatos de WhatsApp, negacionismo e conspiracionismo, né? Essa coisa de em vez de procurar problema, em vez de procurar solução, ficar discutindo, esse vírus chinês, esse vírus aí ficam escutando conversa de WhatsApp. Há 3 semanas atrás, a gente tava tendo que explicar para as pessoas que a Terra não é plana, velho. Há 3 semanas atrás, entende? Então, como é que eu vou falar hoje de vírus, bactéria, antiviral, RNA mensageiro, membrana, tá ligado? Citoplasmática, se o cara pensava, sim, advogava há 3 semanas atrás que isso aqui era plano, manja? Uhum. Então, é uma briga que é muito desleal. O esforço para desfazer essas informações inadequadas é 3, 4 vezes maior que o esforço para poder plantá-la, manja? Para plantar uma informação dessa é um tapa, velho. O negócio da origem do vírus é uma situação bastante típica, manja? Uhum. Porque assim, o que acontece, Yuri? No fim das contas, ninguém sabe de toda a verdade sempre. Uhum. Manja? Então, o que me parece que está acontecendo é uma simultaneidade de elementos acontecendo. Primeiro, o vírus, a família corona, tem um monte de vírus, sabe? Sim. Então, esse negócio vai sofrendo mutações para continuar existindo. Eu não posso falar sobrevivendo, porque vírus só é vivo dentro de outra célula. Enquanto ele não está na célula, ele não é vivo, né? Uhum. Então, a gente tem uma série de mutações acontecendo ao longo do tempo em diferentes contextos. O próprio o novo coronavírus, que é o nome do Covid-2, a SARS-2, agora, ele já tem pelo menos 3 mutações diferentes. Então, o primeiro elemento é esse. É um negócio que está tendo mutações ao longo dos anos que sistematicamente acontece. Também existe um monte de atividade laboratorial que tem pouco monitoramento internacional, saca? Então, olha agora, velho, o chinês não foi lá pra televisão falar que clonou o ser humano? Uhum. Cara, assim, o mundo inteiro ficou arrepiado com o troço, ninguém sabia, manja? O cara foi lá e falou, eu fiz. E aí depois, então assim... sem passar sem passar por comitê de ética, absolutamente nada. Entende? Nada. Então, assim, ao mesmo tempo, aqui na faculdade, aqui na universidade, em outros lugares, tem um monte de pesquisador que fica brincando de manipular vírus, manja? Tira uma sequência, coloca outra sequência, tira uma base nitrogenada, coloca outra base nitrogenada, aí armazena lá no nitrogênio -80, saca? Bom,
dependendo das condições que a gente tem laboratoriais, quem garante que não houve um indivíduo, paciente zero, que passou para outro, manja? Uhum. Pode ter o lance lá de transmissão silvestre humano? Pode também, saca? Mas eu particularmente acho que essa discussão agora, ela é muito mais para querer buscar um culpado do que para resolver o problema, entende? Para meter o dedo no... E nesse momento irrelevante, né? Completamente irrelevante. Não, assim, mas meter o dedo no cara foi você, É igual a gente tá... Muita gente agora está se... Como é que eu posso dizer? Usando politicamente da situação para também não acusar políticos e tal, autoridades. Só que, sinceramente, para mim não é o momento também de fazer isso. Então, você deve apontar erros para tentar melhorar a direção das coisas, criticar no que for possível, principalmente o pessoal técnico da ciência, os médicos, os infectologistas e tal. Mas usar politicamente disso também, eu acho que não é viável para agora. O que deve ser feito seria no futuro, né? A questão das responsabilidades. O que eu acho que tem que acontecer, acabou de sair agora uma matéria falando que, assim, a China bloqueou uma série de divulgações de pesquisa sobre a origem do vírus, manja? Os caras estão pesquisando, mas bloquearam toda a divulgação dos troços. E aí tu sabe, né? Não existe WhatsApp, Instagram, essas porra lá, né, velho? A questão do regime chinês também é bem diferente do que a gente então, acostumado assim, no mundo ocidental. Então, é complicado. Qual é a minha opinião quanto ao lance da... eu vou chamar de antagonismo, mas não é um antagonismo, tá? Entre personalidades políticas, né? Formadoras de opinião, saca? Tu tens um cara falando A, tem outro cara falando B, que é o que tá acontecendo, saca? Então aí, a população tem, lamentavelmente, o ato de levantar as bandeiras para A ou para B, baseado em diferentes parâmetros, sejam eles afetivos, amorosos, sexuais, psicológicos ou científicos. Não vou discutir sobre isso, sabe? Sim. O ponto central é que a gente tem, na minha opinião, a gente deveria ter um elemento central, e aí eu vou falar do ministro da Saúde nesse momento, sabe? Eu acho que deveria ter um ministro da Saúde que senta do lado do presidente quando ele for falar, ele diz assim, olha, o cenário atual é esse. A gente pode adotar estas medidas, que vai desde do lockdown completo até a medida de, sei lá, isolamento vertical, por exemplo. Sim. Não é o caso, tá? Não é o caso, mas a gente pode adotar daqui até aqui. O Ministério da Saúde tem indicado que as pessoas façam isto aqui. Mas se os governos estaduais quiserem trabalhar com estas outras possibilidades, isto também é possível, saca? Porque não é um negócio matemático de resultado único. Porque tem muitas peculiaridades. Cara, eu tô falando de um país que é continental, manja? Então, não dá para achar que o que acontece em São Paulo é igual ao que acontece em Boa Vista. Não, isso já é recomendação da Organização Mundial da Saúde. Você tratar os diferentes picos localmente, porque cada um dos picos, ele na verdade está em algum tempo da doença e tem alguma progressão diferente da doença. E aí que fica importante a questão dos políticos, porque às vezes no Brasil, a gente, por causa dessa questão do presidencialismo, a gente se liga muito à figura do presidente e ao Congresso Nacional, de forma federal. Só que a política local, ela é muito importante. A política de vereadores, de prefeitos, de deputados estaduais, é muito importante, porque é onde está a base, é onde as pessoas estão lá usufruindo dos serviços do governo, é onde as pessoas que precisam de assistência têm aonde socorrer. Então, muitas vezes a gente dá pouca importância. E tem um professor meu no Renova BR, o Gabriel Azevedo, que inclusive é vereador em Belo Horizonte, que ele fala que não quer ser rebaixado a deputado federal, ele quer se manter vereador, porque ele acha que ali é onde está mais próximo das pessoas, de como as pessoas vivem e tal. Então, realmente... Às vezes a gente esquece dessa política local. Mas aí, cara, é assim, ó. Quer ver um exemplo claro nesse cenário? Tá rodando um monte de mensagens falando lá que
o PT roubou 200 e tantos milhões da saúde. Saca? Pelo menos na minha timeline aparece o tempo todo isso. Toda hora. Quem executa o orçamento da saúde, por exemplo, é o governo estadual. Através do secretário. Então assim, o problema não é o governo federal. Uhum. O governo federal entrega o dinheiro pro cara, manja. O governo estadual que execute. Se no teu estado não tem ambulância, velho, é o governo federal que passou o dinheiro, o governo estadual que não tá conseguindo administrar adequadamente. As pessoas nem sabem a independência de poder e muito menos de nível, saca? As o que é municipal, o que é estadual e o que é federal. Aí, meu, é o que você falou. O cara tem um fetiche com uma figura central. E agora, qual que é um ponto central nesse negócio, Yuri? Com a proximidade que estas redes sociais permitiram, eu mando um Twitter pro presidente, velho. Saca? E aí, assim, eu vejo pelo reitor aqui da universidade, cara. As pessoas... Sabe quando eu conseguiria falar com o reitor da minha universidade? Nunca. Nunca. Aqui, cara, assim, ó, os caras entram no Facebook, marcam o reitor e exigem resposta dele lá no Facebook pública, velho. Então, assim, tá acontecendo inclusive, um monte de... O reitor da UFPEL é o Pedro Halal, que é educador físico. O Pedro Halal, Pronto, beleza. Então, ele é assim, da epidemiologia, né, da saúde pública. Ele tá liderando um estudo nacional da Covid, enfim. É um cara muito bom aí. Aí, assim, óbvio que nesse contexto tem um monte de impacto. Como a gente tava falando antes, saca? Eu terminei um texto agora com ele, cara. O impacto destas medidas de isolamento, distanciamento, quarentena, etc., na quantidade de atividade física que as pessoas fazem, é dramática, saca? O impacto é dramático, assim, as pessoas estão reduzindo substancialmente. E aí, o que eu vejo na maior parte das vezes? O profissional de educação física muito mais falando, perdi meu cliente de personal, perdi meu aluno, a academia fechou, do que falou, bom, tá, eu tenho um limão, o que eu faço com ele? Pois é, eu queria até que tu falasse um pouco disso, essa questão do aumento muito rápido e muito alto do sedentarismo atualmente. Assim, o sedentarismo a maior parte da população é sedentária, infelizmente, mas as pessoas que eram ativas, nesse momento, grande parte está se tornando muito sedentárias, né, em pouco espaço de tempo. E as repercussões que isso pode ter na saúde também são ruins. Então, eu queria que tu falasse um pouco dessa pesquisa, que eu vi até um post teu, né? Cara, assim, ó, tem várias coisas, né? Primeiro é importante saber assim, ó, apenas 2 semanas já são suficientes para diminuir a aptidão aeróbia. Se for, eu tô falando só de número de passos, tá? Aeróbia, aumenta a resistência à insulina, aumenta a glicemia de jejum, diminui massa muscular, aumenta a tecido adiposo visceral e subcutâneo. Apenas 2 semanas. A única coisa que não é perdida em 2 semanas é força. Saca? 2 semanas sem treinar, tua força se mantém a mesma. Então, a gente tem uma série de impactos negativos e o problema é que não é uma redução gradual, né? É uma redução dramática, drástica e pontual. Então, essa diminuição, ela está sendo inferida, os estudos que estão sendo feitos, basicamente decorrem de 3 mecanismos. Existem os estudos com relógio, a Fitbit é uma das empresas que está fazendo esse tipo de estudo agora, né? Com um relógio que conta passos. No celular, também tem 2 estratégias. A mais comum é usando o GPS, que é a que o Google usa. Então, tem o site do Google, acho que amanhã eu vou soltar um post falando sobre os estudos da Google de mobilidade, saca? Meu, assim, ó, é assustadora a modificação na mobilidade considerando diferentes países. Só que o Google usa o GPS. Já o governo federal, o governo do estado de São Paulo, por exemplo, ele não usa GPS. Então, se o idiota quiser desabilitar o GPS para o governo detectar, não serve, porque ele usa a triangulação do sinal. Né? Então, assim, essas 3 estratégias
tem deixado muito claro que as pessoas estão reduzindo seus níveis de atividade física, pelo menos outdoor. Uhum. Porque, assim, ele não pega se eu ficar fazendo corrida estacionária, manja? Então, mas eu particularmente percebo que pouca gente tem profissional da área, tá? Se preocupado com esse tipo de ação, manja? Uhum. E os conselhos de classe, agora eu falo especificamente do CREF, dos CREFs, do CONFEF, eu particularmente acho que eles deveriam abrir os olhos dos profissionais. Não é função deles isso, tá? Não é função deles, tá? Mas eu acho que eles deveriam fomentar com que profissionais tivessem insights para oferecer serviços, orientações, saca? Digitais. Monetizar de um modo diferente o cenário atual. Porque assim, cara, problemas diferentes exigem respostas diferentes. Claro. Não tem como com um problema diferente dar a mesma resposta. Sim. Saca? Então, parte do esforço que eu fiz tempo atrás, divulgando lá o lance do curso de posts e tal, animados, é para profissionais se ligarem que existem outras possibilidades de interação. Óbvio que não é a melhor escolha, entende? Uhum. Por quê? Por que não é a melhor escolha? A gente está construindo um público que está se vinculando ao profissional não pelo benefício da atividade física, mas pelo social. Sim. Saca? Pela academia, pelo convívio, pelo ambiente. E aí, como isso foi cortado, a ancoragem à prática foi perdida. Porque a ancoragem era feita no ambiente, não no benefício. Sabe qual é o problema nesse cenário? É que quando os profissionais começam a fazer a prescrição dos treinos, eles esquecem de colocar os objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Uhum. Porque se o professor chegasse para o aluno e falasse, daqui uma semana você vai melhorar tal coisa, daqui 2 semanas tal coisa, daqui 3 semanas tal coisa. E aí, num cenário desse de isolamento, ele fala, olha, a gente vai continuar com a nossa progressão, com os nossos objetivos. A tua meta para essa semana é treinar 3 vezes e cumprir, vou chutar, tá? 200 agachamentos somados na semana. Uhum. Saca? Então, era um momento que o profissional precisaria não é reinventar, mas se ajustar às dinâmicas, porque caso contrário, a gente está fadado a ter um cenário bastante caótico, né? Certamente. Embora eu ache que muita gente, com o que está acontecendo agora, Yuri, eu acho que muita gente vai tomar um presta atenção, saca? Para valorizar mais certamente, o convívio social, enfim. Não é particularmente o meu caso, tá? Eu vou falar de mim especificamente. Para mim isso aqui está sendo ótimo, velho. Eu nunca fiquei tanto com a minha família, brinquei tanto com a minha filha, sabe? Estudei com ela, me diverti, fiz educação física, lição de casa. Para mim está sendo ótimo, cara. E eu vou falar que assim, está sendo ótimo e eu não preciso do dinheiro que eu ganho na universidade para manter a minha vida. Porque eu tenho esse privilégio, saca? Eu tenho outras fontes de renda que não o dinheiro da universidade. Uhum. Então, por que eu tô falando isso? Muita gente vai falar, é fácil, é funcionário público que tá recebendo. Não. Se eu não recebesse meu salário da universidade, eu estaria vivendo de boa do mesmo jeito. Uhum. Porque eu tenho outras fontes de renda que me sustentam nesse momento. Quando o governo federal lançou a ideia de cortar o salário, isso foi ventilado, né? Diminuição de 20% do salário. Eu tinha colega que tava chorando, velho, que não ia pagar consignado, não ia conseguir pagar as contas, manja. Uhum. Então, assim, a gente tá numa situação que é complicada, ela é diferente e exige respostas diferentes. O problema é que o profissional de educação física ele não foi forjado a ser adaptável aos diferentes problemas do meio, entende? Uhum. E a resposta agora precisaria ser bem mais rápida. E parece claro. Que o povo não está... Ei, Fabrício, tem uma pergunta aqui do Douglas que eu acho que é interessante. Ele disse que o CREF do Rio Grande do Sul entrou com ação para abrir academias e CTs. O que é que tu acha disso nesse momento? Cara, assim,
eu enxergo de duas formas, tá? O primeiro ponto de vista é, eu não tenho dúvida que se manter fisicamente ativo é muito importante para a saúde física e para a saúde mental. Uhum. Eu também não tenho dúvida que uma série de locais para a prática de atividades físicas consegue manter os níveis de higiene muito elevados. Uhum. Saca? Ao mesmo tempo, se houver abertura desse serviço, que para mim é essencial, e eu acho que é essencial, tá? Uhum. Há um monte de lugares que os níveis de cuidado com a higiene, com a etiqueta social, são tão deploráveis que a aglomeração social é tão grande que é mais fácil prejudicar do que auxiliar. Concordo então, contigo. assim, qual é a minha opinião, Yuri? Eu penso que este tipo de serviço pode ser retomado, mas não do modo como ele ocorre normalmente. Uhum. Eu acho que tem que ter uma série de ajustes para que ele possa acontecer, saca? Aqui em Fortaleza saiu um documento do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Estado do Ceará, que eu não sei direito qual foi o dispositivo, mas era para ser mandado ao governador como se fosse uma sugestão, não sei, algo assim. Uhum. Que ele dá a sugestão de abrir, mas com uma série de quesitos de higiene, mas uma série mesmo. Eu li e muita coisa que eu vi que não dava para ser cumprida, na maioria dos locais. Talvez nas academias mais, vamos dizer assim, top da cidade, pudesse conseguir ali alguma coisa das recomendações que eles fizeram. Na grande maioria, eu acho que não, porque... Claro, assim, tem muita academia de fundo de quintal, entende? Então, é isso. E aí a gente tem um problema severo, saca? Por isso que eu tô te falando, não tem uma resposta simples para um problema que é difícil, entende? Só que, ao mesmo tempo, o que acontece? Tem centenas de milhares de brasileiros que estão sofrendo hoje, adoecendo, porque a academia, o centro de treinamento, etc., era o medicamento. Era o medicamento. Sabe? Era o tratamento para a manutenção da saúde física e saúde mental. Então, óbvio que não tem uma resposta fácil nem simples para isso, mas eu acho que deveria ser aberto, mas eu não estou seguro que essa é a melhor estratégia. Sabe? Entendi. Ao mesmo tempo, o que eu acho? Duas coisas. A primeira delas, é patético, eu vi vídeo agora na internet, é patético ver profissional indo pra internet e falar, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar meu pão, saca? Eu preciso pagar minha... Cara, não é essa linha de argumentação que vai convencer as pessoas. Certamente. O mundo inteiro, e é mundo mesmo, o planeta Terra todo tá sofrendo esse tipo de lockdown. Então, o argumento não é, eu preciso pagar minhas contas. O argumento deveria ser o contrário. As pessoas dependem de mim. Saca? O meu serviço cura as pessoas. O meu serviço trata as pessoas. Manja? E não, eu preciso pagar conta. Pagar tudo. Quem não precisa pagar conta? Saca? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente deveria considerar nesse cenário. E o segundo ponto, eu falava com o Bruno dias atrás, as academias, sejam associações de academias, sindicatos, etc., deveriam se mobilizar para fazer uma corrente de formação do cidadão, mostrando que ele pode se manter fisicamente ativo dentro de casa. Sim. Cara, e com uma série de ações, venda de voucher, uma oportunidade aula coletiva, tem um monte de opções, saca? Que poderiam ser feitas não para acabar, mas para minimizar o problema. Esses dias eu falava com o cara da padaria aqui perto, ele falou, Fabrício, caiu em 50% minha venda. Eu falei, rapaz, podia acabar 100%. Então, assim, 50% é lucro nesse momento, podia quebrar 100%. Então, assim... Infelizmente, parece que o mundo está, vamos dizer, é coisa que a gente só viu em filme, é como se fosse um cenário apocalíptico, mas é o povo pensando ali muitas vezes só no seu umbigo, né? E com isso eu queria tentar passar para o próximo tema, que seria essa relação do que a gente falou
com a solidariedade, a consciência coletiva e comunitária, e como as pessoas podem se ajudar. E lembrando mais uma vez que a política acontece de forma local e tal, como Claro. você vê, tipo, no futuro pós-pandemia, que lições a humanidade vai poder tirar disso e como isso pode servir de alguma forma. Tá. Se a gente vai sair melhor disso ou não, o que é que você acha? Eu particularmente acho que a gente não vai sair melhor disso, tá? Eu sou muito cético com... Eu imaginava. Eu sou muito cético com a melhora da humanidade quanto ao cenário atual. Infelizmente, as relações de poder, né, a pressão do capital na vida das pessoas age de tal modo que, na real, para mim, quando esse período passar, na minha opinião, as pessoas vão estar tão loucas tentando correr atrás do prejuízo que não vai sobrar tempo para repensar as relações sociais. Eu sei. Uhum. Manja? Então, essa é uma perspectiva que para mim está muito certa, especialmente estou pensando no profissional, tá? Independente da área. Uhum. As pessoas que são mais extrovertidas provavelmente vão dar mais valor para as relações, tá? Uhum. As pessoas que são mais introspectivas, mais introvertidas, eu acho que vai mudar nada. Vai continuar na mesma, manja? Uhum. E aí, sem dúvida alguma, para os prestadores de serviço, eu acho que este momento agora certamente abre possibilidades de novas formas de interação com o seu público, com a sua audiência, saca? Uhum. Eu tenho, por exemplo, quando eu lancei o curso lá de GIF, de post animado e tal, aconteceram duas coisas diferentes. A primeira eu recebi centenas, eu tenho alguns seguidores, saca? Então, centena para mim não é um negócio tão difícil hoje em dia. Uhum. Eu recebi centenas de direct de pessoas me agradecendo por eu colocar sugestões de como ela poderia se manter ativa dentro de casa. Centenas, saca? De pessoas falando, cara, obrigado por dar alguns exemplos, porque minha academia fechou e etc. O outro ponto vários profissionais chegaram para mim e falaram, porra, Fabrício, sabe que eu fiz o tal do curso lá e eu consegui fechar contratos com novos clientes porque eu estou oferecendo esse tipo de serviço? Uhum. Então, eu acho que abre um novo nicho. Por quê? Muita gente quer procurar academia, mas tem gente que não quer ir para academia. Uhum. Tem gente que gosta de ficar em casa, saca? Uhum. E eu sou um exemplo desse. Eu amo ficar dentro da minha casa. Uhum. E se eu puder treinar dentro da minha casa, sob supervisão de um cara que vai abrir o WhatsApp, vai dar aula para mim pelo WhatsApp, rapaz, para mim tá resolvido. Uhum. E é isso que algumas pessoas não entendem, saca? Porque é o que acontece, Yuri. Por eu achar que eu gosto muito de sair, treinar fora, eu acho que todo mundo quer a mesma coisa que eu. Eu sei. Manja? E não é assim que funciona o mundo, né, cara? É o papo do cisne negro. Certamente. Então esse, para mim, é um cenário. Em relação a esse futuro pós-pandemia, eu já sou um pouco mais otimista. Eu acho que as pessoas vão ter um senso maior de comunidade. Assim. Eu vejo muitas iniciativas solidárias, eu vejo muita gente se ajudando. Tá tendo, acho que em quase todos os estados tem movimentos assim para poder arrecadar alimentos, não sei o quê. E eu espero que isso sirva de lição de alguma forma para poder gerar mais empatia nas pessoas, tá entendendo? Sabe por que eu acho que isso não acontece? Todos os estados do Brasil passaram por alguma calamidade em algum momento. Se a calamidade fosse o que deflagra a melhora, isso aconteceria previamente. Olha aí, Brumadinho, Mariana, qualquer situação no Nordeste, aqui no Rio Grande, saca? Então, é óbvio que quem viver, verá. Quem viver, verá. Para mim não existe resposta definitiva. Mas eu sou muito cético porque, lamentavelmente, a gente sofre uma pressão muito forte do capital e não que ela seja ruim, tá? Porque ela nos faz se mover, manja? Ela nos faz agir, pensar, tentar resolver os problemas. Mas muitas vezes isso bloqueia demais a
a forma como as pessoas tentam enxergar a resolução de problemas no mundo. Pois, Fabrício, cara, vamos chegando aqui com quase 1 hora de live, 50 minutos e tanto. Eu acho que chegamos ao fim. Eu queria muito te agradecer pela honra dessa conversa. Foi muito legal bater um papo contigo e quem sabe aí nas próximas semanas, se a gente continuar desse jeito, a gente tente falar sobre outros temas também, se você Tá tranquilo. quiser. Se você quiser falar mais alguma coisa, considerações finais, para a gente poder finalizar. Não, tô tranquilo, cara. Queria te agradecer a oportunidade, especialmente por deixar a saída do tema que normalmente eu falo, dos temas que eu falo, para um tema que eu acho que é muito mais importante de ser falado, né? Com todo o respeito a pessoas que pensam diferente e tal, embora eu tenha pouco respeito, mas enfim, com todo o respeito às pessoas que pensam diferente, enfim, eu acho que a gente não tem respostas simples para problemas complexos. Certamente. E simplificar o cenário atual demonstra a falta de intelecto, de inteligência das pessoas, saca? Não existe resposta simples. Se existisse, ela já teria sido dada no mundo inteiro. É isso, meu irmão. Valeu, Fabrício. Obrigadão, cara. Abraço, Yuri. Obrigado a galera aí por estar prestigiando. Até a próxima. Falou. Falou, até. Pessoal, vou deixar a live salva, tá? 24 horas. Depois vou ver uma forma também de manter ela compartilhada aí no IGTV, alguma coisa. Eu queria muito agradecer a interação de vocês. Como o papo fluiu muito, não deu para responder muita gente aqui na hora do ao vivo, mas fala no direct aí, a gente conversa mais, beleza? Cara, é isso. A política, para mim, é uma coisa muito importante. É só ela que vai poder resolver nossos problemas, com democracia, com liberdade, com transparência. E eu agradeço a vocês aqui pela participação. Um abração.